Olá, sejam todos muito bem-vindos à Verdade em Cristo Jesus. Eu sou Dilon Conceição. Eu sou Kelsey Conceição. E nós vamos agora ler o segundo capítulo do livro de João. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos começar. E o início, o subtítulo desse capítulo é As bodas em Caná. A água feita vinho. E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E aqui a gente tem uma referência de um outro texto bíblico, em Gênesis 41:55. Gênesis 41:55, já estou vendo aqui. 41:55, vamos lá. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Então, a gente vê aí uma mesma frase dita por Faraó ao povo, os egípcios, né? No momento daquela fome, onde José era o governador daquele lugar. E a gente tem uma referência também aqui de José, que José é um homem de Deus, um homem enviado por Deus e feito tudo na vida dele conforme a vontade de Deus. E aqui a gente tem Jesus começando o seu ministério conforme a vontade de Deus, o próprio Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Então a gente tem essa referência aqui, e eu também lembrei de algo interessante que a gente comentava um outro dia. Não sei se tu lembra. A gente comentou sobre os milagres de Jesus, né? Sim. E que todos os milagres, eles dependem de uma ação. Não é que ele depende, né? Deus não depende de nada para fazer um milagre. Mas o que acontece? Tem sempre, a gente nota aqui na Bíblia, uma ação ligada ao milagre. E no primeiro milagre feito, o primeiro sinal de Jesus, né, se aplica uma ação, que foi a da mãe de Jesus. Se esse foi o primeiro sinal de Jesus, isso quer dizer que ele não tinha feito outros milagres antes? Agora entendi. Para acontecer um milagre, houve a ação de uma pessoa para esse milagre acontecer. Entendi. E aí, o que acontece? A gente vai ver durante o evangelho outros milagres. Se vocês forem ver em outros evangelhos, tem muitos milagres. Mas também observem que sempre tem uma ação. A mãe de Jesus, ela foi lá e pediu a ele, né, uma ação. Assim como outras pessoas que receberam o milagre de Jesus, e essas pessoas agiram com fé. E agora a gente vai ler... Então não adianta ficar esperando o milagre, tem que agir também. Olha, eu acredito que o milagre também vem em alguns momentos sem a gente pedir. Às vezes a gente não tem nem força para pedir, sei lá, eu posso estar inconsciente, posso estar sem possibilidades de pedir. Mas a gente vai ver também outros milagres, spoiler de outros milagres que Jesus fez, de que outras pessoas pediram por eles, né? E agora? E aí é para outro momento. Mas agora, voltando aqui ao texto, no verso 5 diz assim: Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Então, aqui que eu menciono esse ponto. Quando ela foi e disse: Fazei tudo o que ele vos disser, ela
Agiu com a certeza de que Jesus faria o milagre. Confiante. E atenderia esse pedido. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Tu lembra o que é metreta? É mais ou menos de 80 a 120 litros de água. Cada, né? Isso, então a média fica de 100 litros. Então, são 5 bombonas de 20 litros. É muito litro, gente. E nesse momento, então, estavam ali postas as 6 talhas para as purificações dos judeus, e disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Uma observação: o mestre-sala, o maître, ou falando de vinho, eu gostaria de usar a palavra sommelier. Vamos supor que eles levassem lá para o mestre-sala e ele também é um sommelier. Então, ele é especialista em vinho, especialista nas festas, nos festejos, e eles levaram para esta pessoa, que era o quê? Quem podia validar se era um bom vinho, se não era um bom vinho, se era vinho ou se era água. E logo que o mestre-sala, seguindo no verso 9, e logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados, que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Depois que o pessoal já bebeu, né, bastante, aí bota o inferior. O pessoal nem vai sentir. Mais ou menos isso, né? Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então não era um padrão guardar o melhor vinho para depois. E aqui, acho interessante essa parte também do bom vinho, porque o primeiro sinal de Jesus foi o primeiro milagre dele, então, registrado aqui nos evangelhos, e o que Deus faz é sempre o melhor, o que Deus faz é sempre o bom. E nessa parte aqui, enfatiza que ele deixou o melhor para depois, né? Então, tudo que Jesus fizer, o que ele faz, o que ele já fez na nossa vida é o melhor. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Aqui nesse verso 12 tem uma outra referência. A referência está em Mateus 4,13. E eu já deixei pronto aqui, Mateus 4,13. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. E aí, aqui tem um ponto que a gente leu em um outro momento que era uma profecia, certo? Exatamente, é uma profecia que estava mencionando exatamente essas duas regiões ali, Zebulon e Naftali. Então aqui se cumpre uma profecia, mais uma profecia, né? Então, seguindo, estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Nesse outro verso tem uma outra referência, em Êxodo 12, 1 a 27. A gente vai ter essa referência. Êxodo 12, 1 a 27. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito,
para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cintos no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. E é só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No 1º mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhe perguntarem: o que significa esta cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Nossa, a gente podia fazer um estudo só dessa parte, né? Só do 1 ao 27. Só do 1 ao 27 já tem base para muito estudo. Tem muitos significados.
Mas uma coisa que me chamou a atenção... Muitas coisas me chamaram a atenção. Mas eu vou começar pela seguinte parte. A parte onde diz que quando as crianças... Como diz ali, um dos últimos versos eu acho que tu leu... Quando perguntarem? Quando seus filhos lhe perguntarem. O que significa esta cerimônia? Isso quer dizer, né? E ali menciona algumas vezes que é um estatuto perpétuo, né? E quando seus filhos perguntarem, isso quer dizer de geração em geração. E aqui, Jesus, milhares de anos, né? Quanto tempo será que se passou? Quase 2000 anos, vamos supor? Aqui depois, Jesus... Muitas gerações depois desse momento onde os israelitas estão saindo do Egito, como era um mandamento perpétuo, era para passar para os filhos e os filhos dos filhos e todo mundo. Aqui, isso era vigente. Tinha que ser vigente, né? E o que acontece? Vou ler de novo esse texto aqui, ó. E estava próximo a Páscoa dos judeus. Essa Páscoa aqui, que o Dylan acabou de ler pra gente. E Jesus subiu a Jerusalém. Então, o que era essa Páscoa, em resumo? Era a celebração do povo judeu saindo da terra do Egito e que Deus poupou a vida deles a todos que obedeceram ao matar o cordeiro e passar na viga das portas o sangue. Ou seja, quem estivesse com o sangue nas vigas da porta, o anjo da morte, né, aqui fala o devorador, vai passar por ali e não vai entrar naquela casa. Muito interessante, porque é um estatuto perpétuo, tem todo esse significado de temor, gratidão a Deus por esse livramento, por ter tirado eles da terra do Egito. A gente pode dizer que é a celebração, né, da liberdade deles, da saída do Egito. Da saída do Egito, perfeito. E aí vamos voltar aqui para o texto. E achou no templo, então Jesus subiu a Jerusalém, né? Estava próximo à Páscoa, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Então, vamos parar aqui um pouquinho. Eles vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores estavam ali assentados. Por que eles estavam vendendo todos esses animais? A nossa referência aqui foi em Êxodo de 1 a 27, né? Que o Dylan acabou de ler. Sobre a Páscoa, né? Por que eles estavam vendendo isso aqui? Porque precisava ser morto o animal. A gente acabou de ler ali. Ser morto o animal nessa ocasião. Para celebração da Páscoa. Celebração da liberdade deles do Egito. E isso virou um negócio. Os cambiadores estavam ali assentados. E, tendo feito um azorrague de cordéis, que é o que, azorrague? Azorrague é um chicote. Um chicote, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Era muito importante esse evento. Jesus era judeu, mas acima de tudo, na casa, no templo de Deus, foi feito um comércio em torno de um estatuto perpétuo. Estatuto esse que significa a liberdade deles, que Deus providenciou, né? De eles saírem da escravidão do Egito, onde os judeus, os israelitas, estavam. Nesse momento, o que diz aqui? E os discípulos que estavam ali com Jesus lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Tem uma referência aqui também. Está em Salmo 69:9. Já deixei pronto aqui. Opa.
Salmo 69, 9. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Então aqui em Salmos, o coração de Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, até me emociona, né? Essa parte me emociona. Então aqui Davi, o homem que é segundo o coração de Deus na Bíblia, o único mencionado dessa forma. Pode repetir, por favor? Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Me consome, então ele tá devastado. E os insultos, né, caem sobre mim. E Jesus, no momento que ele chega ali, açoitando, expulsando todo mundo com um chicote, aquela atitude fez com que, e ele disse, né, tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Nesse momento, os discípulos lembraram dessas palavras de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, e aqui Jesus, o Filho de Deus. Não é uma coincidência, né? O zelo da tua casa me devorará. E a gente tem que ter esse zelo pelas coisas de Deus, do Pai, e defender elas com o coração devastado, porque isso não pode acontecer. E é a justiça que a gente tem por intermédio de Jesus. Por intermédio de Jesus, a gente tem esse senso de justiça, de defender a nossa fé. Até porque, se estiverem insultando a Deus, se estiverem insultando a Jesus na tua presença e tu não te sentir incomodado, é porque tem alguma coisa errada aí. Verdade. Tem alguma coisa errada. Verdade. Exatamente. Nesse momento, responderam, pois, os judeus e lhe disseram: que sinal nos mostra para fazeres isso? Então, né, com que autoridade tu chega aqui, açoita todo mundo, né? Derruba a banca expulsa até os animais, ele expulsou, ele tirou tudo. E Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Então eles com aquele olhar bem literal, né? E o verso 21 já explica. Mas ele falava do templo do seu corpo. E aí, se você nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu a história de Jesus, mais pra frente vai entender no detalhe o que significa isso aqui. Mas, aqui no Evangelho, mesmo a gente estando no 2º capítulo, no verso 22, já diz assim, ó: quando, pois, ressuscitou dos mortos, já vem o spoiler, se você nunca ouviu falar de Jesus, sim, Jesus ressuscitou dos mortos. Os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso. Então, lá na frente, quando a gente passar por essa parte onde vai falar que Jesus ressuscitou dos mortos, vai mencionar isso, vocês vão entender. Os discípulos lá na frente lembraram do que Jesus disse nesse dia aqui. E o que ele disse? Derribai este templo e em 3 dias o levantarei. E também, fazendo o spoiler, depois de 3 dias, né? Jesus ressuscitou. Morreu, depois de 3 dias ressuscitou. E é a isso que o texto aqui está se referindo. Os discípulos lembraram disso depois. E porque aqui, nesse momento, ninguém entendeu. Todo mundo achou que
Gente, levou 46 anos para construir, para edificar este templo, e agora, se derribar, em 3 dias vai ser levantado? Ele está dizendo que vai levantar? Todo mundo duvidou. E, estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, então seguiu, e Jesus estava ali durante a Páscoa, durante a festa. Muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Então, olha só que interessante. Os sinais. Aqui diz que foi o primeiro sinal. No início do capítulo a gente leu que foi o primeiro sinal de Jesus. O milagre no casamento, né? A água em vinho. E ali ele diz o quê? Vendo os sinais que fazia. Isso quer dizer que ele já estava fazendo várias maravilhas, vários milagres. E creram no seu nome. Então, aqui, muitos creram no Messias. Verso 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Jesus conhece o coração de cada um e as intenções de cada um que estava ali. E as intenções de cada um. E, verso 25, e o último verso. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus não precisava que ninguém, que a Kelsey estando lá, dissesse para Jesus, testificasse do Dylan ou qualquer coisa assim, certo? Mas, se você não conhece Jesus, se você conhece, uma coisa eu quero dizer agora, que quem conhece Jesus, quem viu os sinais e creu nele, não precisa testificar do homem, mas precisa testemunhar de Jesus. O que João fez aqui. E outras tantas palavras, né, que João deixou. Mas João deixou o evangelho aqui. E João era uma testemunha, um discípulo, um seguidor, o discípulo amado. Inclusive ele fala, né, o discípulo amado. O discípulo amado. A autoestima de João lá em cima. E assim como João, se você já conhece Jesus, se você já conhece a verdade em Cristo Jesus, eu te convido a ser uma testemunha de Jesus. Porque se você conhece Jesus, você já viu, já presenciou, já vivenciou algum sinal? Já ouviu o testemunho de alguém? Já ouviu o testemunho de alguém? Então é isso. Finalizamos aqui o 2º capítulo. Esse foi rapidinho. Que bom, né? Que bom. Então é isso. Eu agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de estarmos aqui lendo a palavra de Deus e lendo o registro das testemunhas dos discípulos de Jesus, do registro das palavras de Jesus, da história de Jesus, desse homem que mudou a minha vida, a tua vida, e pode mudar a tua também. Então, muito obrigado por ter estado conosco aí nesse 2º capítulo. Em breve vai ser o 3º, mas tu quer falar mais alguma coisa? Não, sempre me emociona, né? Jesus. Então essa é a verdade em Cristo Jesus. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!